Nós estamos gravando esse Geocast no dia 7 de março, agora são 5h15 da tarde, para ser mais exato. E hoje, agora há pouco, foi lançada uma nova versão do Zorin OS. Depois de quase 2 anos a gente aí convivendo, né? Eu acho que um pouco mais de 2 anos até, com a série 16, a série 17 chegou com os pés no peito, né? Uma versão depois da Uhum. outra, pertinho, né? Eu lembro que o 16 chegou a um ponto que a gente tava naquela, mas será que sai um 17 esse ano? Tipo, a gente já tava perdendo a esperança. Aí no final do ano saiu a 17, assim, tipo, do nada, do Neida, pra ser mais exato. É, e veio, e agora, tipo, poucos meses depois veio uma 17.1. Ninguém tava esperando. E é bom também porque é uma distro que a gente sempre recomenda para usuários mais iniciantes, né? Que não tem tanta familiaridade com terminal, essas coisas. Então é uma distro, tipo assim, com um propósito muito legal. E só para a gente pontuar algumas coisas que fazem parte desse lançamento do 17.1, acho que dá principalmente para a gente destacar a melhor integração dos aplicativos de Windows dentro do sistema. Não faz muito tempo eu respondi um comentário no Linux Labs de um usuário, eu não sei se usuário é o melhor termo, de um visualizador? Como que você chamaria essa pessoa que assiste nossos conteúdos, Raul, consome nossos conteúdos? Que Ah, palavra você usaria? agora, né, como eu sou um morador de São Paulo, eu uso o termo em inglês, eu uso viewer, né? Porque, né, é mais uma novidade aí jogando. Agora eu estou na capital. Então, como um novo morador da capital, preciso falar metade das frases em inglês, senão vão me mandar embora da cidade. Então eu chamaria de viewer. Mas não sei se tem um termo mais legal em português. Um pinguim. Vamos falar o nome da comunidade, né? O Pinguim deixou esse comentário que ele não usava Linux, porque onde já se viu, você dá 2 cliques no executável do Windows e não rodar, o Linux tinha que rodar programas de Windows. Eu até fiz uma resposta bem elaborada para ele, que roda assim há muito tempo. Né, o Wine está na versão 9, não é sem motivo justo, né? Já tem muitos anos de estrada aí que você consegue rodar uma série de executáveis do Windows de maneira quase que transparente dentro do Linux, e que o que não roda não é culpa do Linux, né? Essa entidade onipresente, mágica, mítica chamada Linux, normalmente é por conta dos próprios desenvolvedores que não tentam facilitar a criação de camadas de compatibilidade. E nesse ponto, o Zorin OS fez várias coisas legais, que é integrar dentro do sistema alguns avisos, algumas ferramentas para que, se você tentar instalar algum executável de Windows, ele vai te dizer: ó, meu amigo, esse aplicativo que você está tentando instalar aqui, ele não roda no Linux. Tem essa e essa e essa aqui opção que são nativos de um Linux. Você quer usar isso? Cara, que fantástico, sabe? Dando Não, é opção para as pessoas. que o arquivo .exe não é que exe é um executável, ponto. Todo mundo tem que rodar, se não roda porque o sistema é ruim. Exe é um formato do Windows. Assim como você não vai rodar um exe no Mac, você não vai rodar um exe no Android, você não vai rodar um exe no iOS, e tá tudo bem, que é um formato do Windows. Não em todos os casos, mas em muitos casos o próprio sistema vai avisar: ô meu amigo, esse software que você está tentando rodar tem uma versão de Linux. Lá, inclusive, é uma das novidades que eles mostraram no 17.1. Porque essa ferramenta ela já existe há um tempo. Mas no 17.1 eles trouxeram compatibilidade com mais ferramentas. E uma delas que agora Uhum. tem é o Todoist. Aí você baixa o exe do Todoist e fala: meu amigo, esse software aí que você está tentando instalar, essa é a versão de Windows. Mas tem uma versão nativa de Linux. Por que você não baixa essa aqui? E você não precisa usar uma camada de compatibilidade, sendo que existe o exato mesmo software com a versão nativa de Linux. Ótimo, você vai lá e Sim. baixa. Ou o caso da Epic Games. Você vai lá no site da Epic Games e baixa o exe, que ele não tem versão de Linux. Aí ele vai falar: ô colega, aqui esse software não tem para Linux, mas tem esse software aqui que faz exatamente o que isso faz. Você vai rodar todos os jogos da Epic, não quer dizer que, tipo, sei lá, não temos Mario Kart em casa, joga Tux Kart, que aí realmente não é a mesma coisa. Não, ele vai falar: você pode jogar os jogos da Epic, só que você baixa aqui o Heroic. Uhum. E agora, na versão 17.1, eles adicionaram mais softwares ainda. Agora eles falam que tem mais de 100 aplicativos que são compatíveis com esse. Ainda é pouco, se parar pra ver, levando em consideração que, tipo, só no FlatHub tem 2.000 softwares.
Tem muita coisa que dá para colocar, mas ainda assim é um trabalho bem complexo, né? Você listar todos os softwares, todas as alternativas desses softwares. Então, realmente não é um trabalho muito fácil de se fazer. Agora a gente gostaria de ver realmente cada vez mais softwares sendo adicionados nessa lista, mas eu acho que isso é muito legal, porque você não precisa baixar nada externo. O Zorin já tinha uma camada para fazer o Wine funcionar, mas agora eles estão com o Bottles integrado dentro do Zorin. Então, quando você não tiver uma opção de Linux e você efetivamente quiser instalar o aplicativo do Windows usando a camada de compatibilidade, ele vai fazer um bypass para enfiar o seu aplicativo dentro do Bottles, que é uma das melhores interfaces hoje para você fazer isso dentro do Linux. É uma das melhores soluções possíveis para você Sim. rodar qualquer aplicativo de Windows, né? Aplicativo, jogos, acho que o herói que está brilhando ali, lindo e solitário no céu lá, porque é o herói que está fazendo mágica na parte dos jogos. Cara, como que tá bacana o Bottas, eu tenho usado ele bastante para vários testezinhos que eu quero fazer, que às vezes a gente mexe com um monte de software, né, Rô? A gente tá sempre escrevendo, a gente tá sempre testando coisas, e às vezes é um porre você ter que entrar na máquina virtual só para você ver uma tela de instalador de alguma coisa para você poder escrever um tutorial, ou você tem que ir na VM, dar boot na máquina, ou usar outro computador, é um saco. O Bottles, sabe, é muito mais prático de usar. Você não precisa do Bottles se quiser rodar direto online, mas justamente eu acho que ter o Bottles é muito legal porque ele vai facilitar muita coisa. Você pode instalar muitos detalhezinhos ali no seu prefixo, instalar alguns outros pacotes, algumas coisas de maneira muito fácil. Porque ele literalmente vai ter uma interface gráfica bonitinha, que ele vai te guiar. Se for softwares populares, ele vai, tipo, sugerir algumas coisas. Então, tipo, realmente facilita muito. E quando a gente fala justamente do usuário novato, onde qualquer ajuda é bem-vinda, eu acho que é muito legal ter isso, sabe? Porque já dá uma boa facilitada, sabe? Pra, pra realmente o usuário ele não sentir tanto assim, tipo, uma diferença tão grande saindo do Windows indo pro Linux. Concordo plenamente. Inclusive, nesse episódio que a gente citou anterior do Geocaching, onde a gente fala do tier list, a gente cita em diversos momentos, eu falo isso, já falei isso várias vezes. Eu acho muito legal distros e projetos que se preocupam com detalhes, em melhorar a experiência do usuário. Porque, vamos pensar a grosso modo, assim, a maioria das distribuições, elas meio que juntam as mesmas peças e dão uma demão de tinta diferente ali. Então, o kernel Linux é o mesmo, o GNOME é o mesmo, o KDE é o mesmo, sei lá, o Xorg, enfim. As peças são mais ou menos as mesmas, eles só mudam a ordem ali e botam uma skin diferente. Mas existem distros que vão vários passos além. Então, eu sempre cito o exemplo do Big Linux, que ele é muito otimizado para o usuário brasileiro, para as necessidades que eles foram identificando dos usuários brasileiros. Isso é muito legal. E o Zorion S também tem essa pegada, esse cuidadinho ali de ver o que, que as pessoas estão sofrendo durante a utilização do sistema deles e tentar achar alguma solução, e quando ela não existe, criar soluções para que essas pessoas se sintam cada vez mais confortáveis, cada vez mais acolhidas dentro do uso do sistema. Uma coisa besta, um detalhe besta, mas que faz toda a diferença. Por exemplo, você que gosta de ler EPUB ou livros digitais de qualquer forma. Eu já tive vários problemas com isso, porque a menos que o livro digital esteja no formato PDF, um monte de programas não consegue mostrar a thumbnail correta. Eles mostram lá uma pagininha de texto, aí você não sabe exatamente, às vezes você não está com o nome certo, ou você está com pressa e você não consegue localizar visualmente. E no 17.1, no iOS 17.1, eles otimizaram a criação de ícones de diversos formatos de arquivo, inclusive de vários formatos de e-books, né, EPUB, por aí vai, para mostrar a capa do livro. Olha que beleza, você tem lá a sua bibliotecona de EPUBs, ao invés dele mostrar um ícone genérico de um PDF, ele vai mostrar a capa do seu livro. Acho que contextualização no geral é sempre muito bom, né? Tanto nessa questão de EPUB, PDF, quando você tem um exe, por exemplo, tipo, se todos os exes tiverem o mesmo ícone, também, às vezes tem 3, 4, fica difícil. Mas se tiver o logo do programa, você sabe exatamente o que é, o que você pode apagar, o que você não pode apagar. Uma thumbnail de uma imagem, que obviamente às vezes você só abrir a imagem para ver o que é aquele arquivo, né? Tipo, um tempo a mais que você perde.
que acaba te confundindo. Ele só precisava saber qual que é para arrastar, sabe? Você sabendo na thumbnail já te facilita. Então acho que com mais contextualização eles puderem dar, é o ideal. E eles realmente estão fazendo isso com o thumbnail, que sempre foi uma birra minha com alguns formatos e algumas distros específicas, principalmente quando a gente fala de WebP. Um ódio que eu tenho é distribuição que o WebP ele não mostra a thumbnail. Porque às vezes você vai ver todas as outras imagens mostra e o WebP fica lá, aquela imagem genérica. E aí quando você baixa a imagem da internet, muitos sites baixam a versão WebP. Uhum. E aí não tem o que fazer. Tem toda uma gambiarra que dá pra exibir, mas por padrão nunca vem isso ativado. E eu fico muito feliz de saber que eles estão realmente trabalhando nisso pra trazer mais contextualização nas thumbnails. Eu sempre tento me dirigir às distros, a esses projetos, com o maior respeito possível, porque fazer uma distro não é uma coisa fácil. Você montar uma distro não é tipo aí, me ver, né, como o Raul tá morando em São Paulo agora, já vou ensinar as manhas para ele, né, tipo pedir um pastel e 2 caldo de cana. Né? Uma distro envolve muito trabalho. Você criar, você distribuir, depois você lidar com o feedback da comunidade. Então, esses projetos, tipo o Zorin, tipo o Pequenino, tipo o Regata, e alguns outros também, sei lá, estou tentando lembrar outros projetos que se preocupam muito com esses detalhezinhos do lado do usuário, e não me vem muitos nomes à cabeça, assim, sabe? A pessoa que o projeto que eles não estão preocupados em te dar, sei lá, 20 mega a menos no boot. Eles não estão preocupados com essas coisas técnicas, eles estão preocupados mais com o lado humano da interação, né? Que é o que a gente chama genericamente hoje de UX, né? De User Experience. E, cara, eu realmente eu bato palma para esses caras, para essas pessoas que fazem esses projetos, mais pensando na usabilidade do que nesses numerozinhos técnicos, sintéticos, porque no final das contas, para a maioria das pessoas, se a máquina está dando boot com 1 giga ou com 900 mega, não faz diferença. O que importa é ela conseguir fazer o que ela precisa, da melhor maneira possível, né? E da forma mais confortável possível também, porque ninguém merece ter que ficar lutando contra o sistema operacional para poder fazer as coisas que poderiam ser, né? Deveria um termo muito forte. Poderiam ser mais simples, mais agradáveis, tal. Meus Sim. parabéns aos projetos que se preocupam Ah, com o lado humano da parada. sim. Eu confesso que também é um negócio que me conquista muito mais do que benchmark. Porque no final das contas, benchmark não muda tanto assim de uma distribuição para outra. Mas, tipo, um impacto assim numa interface, uma facilidade de uso, nessas coisas mais, nesses detalhezinhos, às vezes, dependendo do seu uso do computador, acaba facilitando muito mais seu trabalho do que os 2% a mais de desempenho, sabe? É um Sim. negócio que sempre foi muito mais importante pra mim. Até porque eu sou chato com design também, então ficar vendo essas coisas assim que, tipo, por mais que não seja fim do mundo, é umas coisas feias, sabe? É um negócio que me incomoda. Eu sei que eu vou ficar com raiva, então eu prefiro prezar por essas coisas do que os 2% de desempenho. Essa versão 17.1 também traz o lançamento da versão Education, que estava de fora, né? Ela ficou, não sei, provavelmente faltou alguma coisa, eles estavam polindo alguma coisa ainda na execução dela. Então, quando foi lançado o Zorion S17, foi lançada a versão Core, a versão Pro, a Lite, eu acho que não saiu, não vai ter mais, se eu não me engano, agora é só Pro, Core, É. e com a 17.1 saiu a Education. Mas realmente a versão Education chegou e tem algumas novidades bem bacanas, assim. Uma coisa que eles mostraram é esse tal de Reading Strip, que é basicamente uma faixinha que você pode ativar no mouse, que vai facilitar para te guiar numa leitura, por exemplo. Igual quando você está lendo um livro no papel, que você vai sempre com o dedo ali lendo para não se perder nas linhas. Você pode fazer isso de maneira digital. Porque, tipo, isso num PDF mesmo, você consegue ir lá selecionando e fazendo isso. Mas dependendo do tipo de texto que você está lendo, se é um texto de uma interface ou se é um formato que numa imagem, por exemplo, que não permite você selecionar, isso acaba ajudando. E tem também eu acho que é dentro desse Reading Strip, na verdade, eu não, acho que não é uma outra ferramenta, mas que ele cria uma faixa clara e o resto da interface ele deixa mais escuro, que é o ideal também para você conseguir focar em pedaços de texto. Isso pode ser útil tanto para, tipo, de fato, questão de foco, para, Uhum. sei lá, às vezes você está lendo um texto de um site que tem um anúncio ou
um banner que pisca, um negócio que gira, essas coisas. Sei lá, um negócio muito chamativo, então você consegue focar. E eles, inclusive, falam aqui que é muito útil para pessoas que têm dislexia ou TDAH, que é realmente uma maneira de você conseguir focar e tirar qualquer tipo de coisa que pode roubar sua atenção do texto. O que eu sempre acho muito bem-vindo, que eu acho que melhorias de acessibilidade, inclusive eu acho que elas não são citadas e valorizadas o suficiente, mas eu acho muito importante. Então, e é tipo, é uma novidade tão simples, mas que pode ajudar tanta gente, sabe? Tanta gente. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Idiocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.